depois veio o grito, o soco na mão, ela achando que era culpa, que exagerou na briga. Mas a culpa era do Jurandir, que chamava isso de vida. Quem vê de fora acha fama, acha glória, mas ninguém posta hematoma na história. Caiu no quarto, se escondeu na cozinha, até achar um canal que dizia: fala, Dani Delanos, conta das Alices, mostra pro Brasil que não é mimimi. Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Bora lá para nossa história de hoje, que Betão escolheu para nós, hein? Bora lá! Gente, mas não sem antes você deixar o seu joinha, deixar seu comentário, compartilha esse vídeo, ajuda aí, gente, o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas e mais pessoas virem aqui mandar a história delas também. Aliás, se você tem uma história para mandar, o e-mail está passando aqui na telinha, aguardo a sua história aqui, tá bom? Vamos lá. Me chamo Alice, tenho 45 anos, Me chamo Alice, tenho 45 anos e resolvi escrever para contar minha história. Começo falando sobre meus pais. Minha mãe não era muito presente, enquanto meu pai era um bom homem, porém muitas vezes humilhado por ela. Sobretudo pela razão da diferença de idade. Ele era 20 anos mais velho do que a minha mãe. Desde cedo, Dani, eu percebia que havia algo além dessa diferença que afetava o relacionamento deles. E com o tempo descobri que a relação era marcada por traições de ambas as partes. Ainda na infância, por volta dos 12 anos, a minha mãe me revelou algo que impactou profundamente minha vida. Segundo ela, eu não era filha do homem que me criou, mas de um aluno dela. Apesar disso, foi foi o pai da minha irmã que exerceu de fato o papel paterno da minha vida, assim que eu o considero. Sempre notei diferenças entre mim e minha mãe. Nossa relação sempre foi estranha. Eu tinha a sensação de que ela me escondia algo. Muitas vezes, ao observar não tinha semelhança física entre nós. Cheguei a questioná-la, mas ela desconversava, dizendo que eu era diferente por ter um pai distinto do pai da minha irmã. Além disso, Dani, meu pai enfrentava problemas com álcool, o que tornava o ambiente familiar ainda mais difícil. Na infância, enfrentei diversas dificuldades. Tinha problemas de coordenação motora e de equilíbrio, o que chamava a atenção das pessoas, e muitas vezes resultava em apelidos. Eu sentia que nada do que eu dizia era levado em consideração, como se minha voz não tivesse valor. Passei, inclusive, por abusos de diversas formas. Em casa eu apanhava por qualquer motivo, o que tornava tudo ainda mais doloroso. Com o tempo eu passei a compreender que muitas dessas situações estavam relacionadas à forma de como nasci, embora na época eu não entendesse exatamente o que tinha isso a ver, né? Como minha mãe saiu para trabalhar, eu ficava em casa com a minha irmã, que era 25 anos mais velha, já era casada e tinha um filho. Para ajudar nos cuidados com a criança, ela trouxe uma sobrinha do marido para morar com ela. E foi nesse contexto que eu comecei a sofrer agressões graves. Essa mulher me espancava e me humilhava constantemente. Eu era acordada aos chutes com xingamentos, ouvindo frases: "Você veio do lixo". Eu tinha apenas 5 anos e eu vivia com o corpo e minhas pernas roxas. Aquilo me causava muita dor. Cheguei a relatar à minha mãe, mas ela dizia não ter onde me deixar, que tinha que ser ali. Com o passar do tempo, por volta dos 9 anos, eu entendi que aquela situação não tinha como continuar. Então eu ia para a escola cedo, voltava, almoçava na casa da minha irmã. Frequentemente eu ouvia reclamações sobre o custo da comida, mesmo minha mãe pagando as despesas. Meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. A partir daí,
Eu precisei amadurecer rapidamente e assumir responsabilidades, como limpar a casa, lavar roupas. Passei a pedir que minha mãe comprasse alimentos para que assumisse também a responsabilidade de eu cozinhar. Com isso, os conflitos com a mulher que me agredia diminuíram, pois passaram a me defender. Com o tempo, Dani, a minha irmã teve problemas no casamento e a mulher que morava com ela foi embora. Passei então a cuidar da casa e a cozinhar. Eu conciliava os estudos com as tarefas domésticas, até que eu ingressei na faculdade e me tornei bolsista. Passei a fazer trabalhos domésticos nos finais de semana, pois tinha que cumprir carga horária diária na universidade. Continuei também trabalhando e estudando, sempre assumindo responsabilidades em casa. Minha mãe era muito exigente e não aceitava que eu saísse para me divertir. Minha vida se resumia a estudar, trabalhar e cuidar da casa. Após me formar, eu entrei num período de emprego, até ser aprovada num concurso público. Na vida amorosa, eu tive alguns relacionamentos. Um deles durou 5 anos, foi o meu primeiro. Ao descobrir, minha mãe me humilhou e me chamou de vagabunda. O relacionamento terminou quando ele se envolveu com outra pessoa. Depois de meses, ele ficou tentando reatar. Porém, eu não quis, não tinha mais confiança. Posteriormente, conheci um militar no trabalho. Era um relacionamento intenso, mas ele revelou ser casado, o que me levou a buscar a transferência para encerrar aquela situação. Após me transferir, segui em privacidade por um período. Em 2011, comecei a juntar dinheiro para reformar a casa da minha mãe. Contratamos um profissional responsável que trabalhou por cerca de 6 meses para concluir o trabalho. Com o tempo, nos tornamos amigos, fato que mais tarde teria importância na minha vida. Alguns anos depois, minha irmã foi exposta por uma doença degenerativa e eu passei a cuidar dela nos finais de semana e nas minhas folgas. Durante esse período, anulei minha vida pessoal. Em 2021, realizei a nova reforma na casa e reencontrei aquele profissional. Durante a evolução da doença da minha irmã, ele foi um grande apoio. Com o tempo, nos aproximamos ainda mais e iniciamos um relacionamento. Em 2022, infelizmente, minha irmã faleceu após lutar contra a doença. Minha mãe, por sua vez, tornou-se cada vez mais agressiva. Teve um episódio marcante após uma queda. Eu levei minha mãe ao hospital. E ao retornar para casa, ela revelou de forma cruel que eu não era sua filha biológica, que ela havia me criado apenas para fazer obrigações de casa. Disse inclusive que eu não tinha direito a me casar, que eu só podia fazer isso depois que ela falecesse. Com a revelação, ela me mandou embora de casa. Diante disso, fui morar com meu namorado. Formalizamos uma união estável e construímos uma relação baseada em respeito e apoio mútuo. Mesmo saindo de casa, continuei cuidando da mulher que me criou. Eu levava ela a consultas, providenciava cuidadores, comprava alimentos, medicamentos. Ainda assim, ela continuava a me humilhar e a lançar dúvidas sobre a minha origem, sem nunca esclarecer a verdade. Jogava bomba, mas não falava nada, né? Na tentativa de entender minhas raízes, realizei um exame de genealogia. Encontrei apenas parentes distantes até o momento. Com o tempo, o comportamento da minha mãe se agravou. Passou a apresentar atitudes de risco, descuido com a higiene e episódio de desorientação. Após diversas ocorrências, incluindo situações que ela se trancava em casa e pedia socorro, o único neto decidiu pela sua internação no lar de idosos em 2025. Desde então, me adaptei a essa nova realidade. Visito ela, embora isso me cause um grande sofrimento. Ela tem um comportamento agressivo e o discurso pejorativo sobre a minha origem, quando diz que eu tenho obrigação de cuidar dela até o fim. Outros familiares não oferecem suporte, mas fazem julgamentos. Apesar disso, continuo contribuindo financeiramente com as suas necessidades. Diante de tudo isso, questiono-me qual
é a melhor decisão? Devo trazê-la para morar comigo, mesmo diante de todo o histórico de sofrimento, ou mantenho ela lá no lar, onde ela recebe cuidados necessários, ainda que isso me cause dor emocional? Ela faz essa pergunta para nós. Olha, Alice, mantenha ela onde ela está, vou ser bem sincera. Como é que você vai cuidar de sua mãe em casa? Sua mãe, tipo, dá para perceber que ela tem uma raiva de você. Apesar dela ter te criado, né? Ela tenta sempre fazer a sua vida difícil, sabe? Então, assim, eu não acredito que... Eu acho que para a própria segurança dela, é melhor ela estar onde ela tá. Imagina se ela vai para sua casa, discute com você, pega uma faca, sei lá, entendeu? Já vê que ela não tá muito bem da cabeça dela. Então, eu acho que você tem que manter a sua mãe aonde ela está, né? Apesar que eu não acho que ela mereça, porque te distratou aí a vida inteira, mas continue dando apoio, né? Paga lá, igual você falou, que paga alimento, ajuda lá. Continue fazendo sua parte, sabe? Porque, assim, tem gente que não merece. Sério. Tem muita... Olha, gente, sério. Tem gente que não merece o nosso apoio. Tem gente que não merece, assim, uma gota do nosso suor. Mas... quando a gente se acha assim na obrigação, igual ela te criou, então ela te tirou de algum lugar, ela te levou para casa, bem ou mal ela te criou ali, né? Apesar que ela falou que te criou para você fazer os deveres de casa, como se fosse ela quis dizer que te criou para você ser uma empregada ali para ela em casa, né? Mas apesar que ela fala essas barbaridades para você, ela te criou, é a figura que você tem como mãe. Então, talvez para sua cabeça ficar mais, né, em paz, você continue ajudando ela lá onde ela está. Agora você vai levar para sua casa para quê, mulher? Essa mulher vai te infernizar na sua casa. Se ela já te inferniza quando você vai lá, nossa senhora, Alice, é melhor você, né, igual você falou, você fica abalada emocionalmente quando você vai lá. Eu até entendo, mas se você levar ela para sua casa, esse abalo aí vai ser 10 vezes pior. O que vocês acham, gente? Eu acho, né? Eu acho que ela vai te abalar, assim, profundamente. Então, deixa ela quieta lá onde ela tá, né? Hein? Desculpa, mas sua mãe é meio fora da caixinha aí, filha. Então, dá pra confiar muito não, tá bom? Pelo menos essa é a percepção que eu tenho pela história que você escreveu aqui, tá? Um beijo, deixa aí o comentário pra ela, o que vocês acham que ela deve fazer, gente. Até o próximo vídeo, tchau.